Olá! Conhecimento é importante para tudo o que fazemos na nossa vida. Pensando nisso, eu trouxe hoje 2 sugestões de livro que vão ajudar a desmistificar muitas ideias sobre finanças e nos trazer mais conhecimento a respeito. Estamos aqui no nosso canal Navio de Levezas. Aqui temos vídeos sobre orientação profissional e minimalismo com a Vanessa Barbieri e organização e educação financeira comigo. Eu sou Beth Liperti. O primeiro livro que eu vou abordar é esse aqui. Me Poupe 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Quem escreveu esse livro foi a Natália Arcuri. Ele foi escrito em 2017, já está atualizado, já tem versão atualizada. Foi lançado pela editora Sextante e tem 176 páginas. E não se engane, cada página tem muito valor. A Natália Arcuri é jornalista, é coach e educadora financeira e é muito conhecida, tem milhões de seguidores. Nesse livro ela nos convida a conhecer crenças que temos a respeito de dinheiro. Ela utiliza até uma linguagem própria, um vocabulário próprio, entendendo aí como é a cultura do nosso país, como foi a nossa educação na infância e como isso nos influencia até hoje na nossa forma de lidar com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. No capítulo 3, ela nos ensina a fazer um planejamento financeiro. E assim, ela passa por vários passos até chegar ao planejamento financeiro propriamente dito. Não vou dizer que é muito fácil, mas assim, acompanhando todo o passo a passo dela, você consegue sim fazer um planejamento financeiro bem completo e entender bem as suas finanças. No capítulo 5, ela dá dicas e passos de como fazer compras conscientes. E nós sabemos que é bem importante isso. Muitas vezes o que desestabiliza as nossas finanças é justamente essas compras que fazemos no automático. E ela dá esse passo a passo e dessa forma é possível sim equilibrar as finanças ao longo do ano fazendo essas compras conscientes. Nesse capítulo ainda ela dá um passo a passo para poupar. E interessante é que foi o método que ela utilizou para adquirir os próprios bens. Essas explicações, junto com o questionário que ela vai deixando ao longo dos capítulos, facilitam o entendimento de como fazer e também ajuda no autoconhecimento, na forma como você lida com o próprio dinheiro. É importante saber que esse não é um livro de autoajuda e com a linguagem simples é fácil de entender o conteúdo e também é possível aplicar esse conteúdo. As finanças, dinheiro, não é um conteúdo fácil de se entender, mas aqui é, e ela vai muito além daquilo que eu falei, do planejamento financeiro, de poupar. Ela fala muito mais sobre isso e é um livro que você vai voltar a consultar com certeza. E se você seguir o passo a passo aqui, seguir todo o livro, você vai acompanhar e você vai avançar junto com tudo que é ensinado aqui. É um bom começo para aprender a gerir as suas finanças e vale muito a pena ler esse livro. O segundo livro é esse, A Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, de Morgan Housel. Ele foi publicado pela editora HarperCollins, tem 301 páginas e eu vou comentar 3 ideias desse livro. A primeira, logo no comecinho desse livro, ele conta 2 histórias. Uma é de um gênio da tecnologia, muito bem sucedido profissionalmente e também financeiramente.
Só que ele, apesar de ser gênio da tecnologia, ele esbanjava o dinheiro e em pouco tempo ele perdeu a fortuna que ele tinha conseguido ao longo da sua profissão. O segundo caso é de um frentista e faxineiro. Ele foi frentista por 25 anos e faxineiro por 17 anos. Era uma pessoa muito discreta, morreu com 92 anos e só então ele ficou famoso. Ele chegou a sair nos jornais da época, porque quando ele faleceu descobriram que ele tinha uma fortuna que ele conseguiu ao longo da vida dele, economizando parte do salário que ele recebia. Nesses dois casos, Russell chama a atenção do quanto é importante o comportamento para que você seja bem-sucedido ou não ao administrar as suas finanças. No capítulo 3 desse livro, ele fala sobre nada é suficiente. E ele traz aqui a história de uma pessoa que nasceu em extrema pobreza na Índia e saiu da Índia, foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos ele se tornou próspero financeiramente. Ele trabalhou na ONU, trabalhou com Bill Gates e tinha acesso a muitas informações. Numa reunião, ele já tinha na época 100 milhões de dólares de patrimônio. Foi avaliada a sua fortuna em 100 milhões de dólares. E ele participou de uma reunião onde ele teve uma informação privilegiada sobre algumas ações. Ele compartilhou isso com um amigo e os dois compraram essas ações e se beneficiaram dessa informação privilegiada, que era crime. Foram descobertos, foram presos. E assim, ele tinha tudo. Ele tinha fama, ele tinha prestígio, ele tinha uma situação financeira muito boa. E ele não tinha noção do suficiente, e é para isso que alerta aqui o autor, né? Sobre a armadilha de querer sempre mais ou de se comparar ao outro. Não haverá limites para isso. E tem um capítulo aqui que se chama Liberdade, e aqui ele fala sobre o tempo, que ao pensar em ficarmos bem-sucedidos, ter mais dinheiro, a primeira coisa que a gente pensa é ter a liberdade de estar onde queremos, quando quisermos, com quem quisermos. E é verdade que ao ter mais dinheiro, você pode sim ter esse tipo de vida, uma vida dessa forma, não ficar mais preso a muitas situações que você às vezes é obrigado se você não tem uma condição financeira estável. Mas muitas vezes, ao atingir isso, as pessoas renunciam ao que é mais importante, porque para manter tudo isso elas acabam tendo que trabalhar mais tempo, acaba tendo um alto custo do tempo. E aquilo que ela imaginou no início acaba não acontecendo da forma como ela havia planejado. É importante a reflexão de por que realmente você quer ser bem-sucedido. E ele faz, inclusive, umas reflexões aqui sobre o objeto de desejo das pessoas e a própria pessoa. É bem legal ler sobre isso. Também é um livro de fácil leitura, conta as histórias em cada capítulo, ilustrando, com pessoas conhecidas ou não. Mas a parte principal é que eles nos mostram sobre o emocional, sobre o comportamento e sobre como isso afeta o gerenciar as nossas finanças. Dois livros interessantes. Esse aqui ela vai muito pela matemática, ela nos ajuda a construir aí o nosso planejamento e ajuda também a entender alguns comportamentos. E esse aqui ele fala sobre comportamento, sobre o emocional. Eu acho que os dois se completam. Eu desejo a vocês boa leitura, coloquem em prática. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com algum amigo que precisa, deixa um comentário aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva.
Eu agradeço muito a sua visita aqui ao nosso canal e te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!